tarde. Basta bater um papo na internet, trocar mensagens pelo celular ou ler comentários nas redes sociais que logo aparecem conversas como esta. Oi, novidades? Não. Você vai no jogo hoje? Não, vou ficar aqui em casa. Beleza, tchau. Até mais. Esta conversa que nós vimos aí usa o internetês, a linguagem criada para facilitar a comunicação online. Mas até que ponto essa nova língua prejudica o aprendizado? Como os professores lidam com isso em sala de aula? Para debater a comunicação na internet, recebemos Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor da PUC São Paulo, e também Eduardo Calbucci, professor de língua portuguesa. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou ainda pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Para começar, vocês usam essa linguagem da internet? Olha, eu muito pouco, porque essa linguagem hoje ela exige que a gente tenha uma presença mais direta nas redes sociais e eu não o faço por escolha. Embora até tenha perfil, por exemplo, no Facebook, que algumas pessoas da minha estrutura administram, eu mesmo não tenho esse tipo de comunicação no dia a dia. Mas quando faço por e-mail, uma parte desse modo mais sincopado de escrever, que ganha maior rapidez na comunicação, vez ou outra eu uso, né, mas não nesse modo exclusivo como você agora indicava. E não é que eu não uso porque acho indesejável usar, apenas é uma questão de hábito. Mas recebe? Recebo, e se recebo, não reajo no sentido de passar a usar por mimetismo, por imitação, né, de uma maneira simiesca. Né? Eu respondo do meu modo, minha maneira de comunicação. E entende tudo, Cortella? Às vezes, quando eu não entendo tudo nem quando se escreve no português clássico. Né? Não entendo tudo nem quando se escreve no português, que a gente chama de padrão culto de linguagem. Né? Não haveria porquê eu supor que eu entenderia toda essa comunicação. Quando eu não entendo, vou buscar. Como eu sou educador, eu preciso lidar, né, com os vários modos de comunicação que existem. Né? E esse é um deles, que pode ter, sim, essa é a nossa conversa, um nível de benefício ou produzir, eventualmente, alguns malefícios que eu acho que também é usar. Você utiliza, Eduardo? Eu não utilizo. Não utilizo, mas por escolha. Não vejo nenhum problema em utilizar, incentivo que essa linguagem seja utilizada. Eu acho que existe muito mais motivos para ela ser utilizada do que, enfim, motivos para a gente criticá-la. Mas eu não uso, talvez, porque a minha entrada também nas redes sociais e a tendência hoje de conversar por mensagem de celular, enfim, ela é tão recente na minha vida que talvez não tenha provocado ainda uma mudança. Eu me incomodo de utilizar. Mas não me incomodo em receber e, como eu disse, não vejo maiores problemas. É uma tendência de simplificação que a gente nem sabe exatamente como surgiu. Parece que a origem disso era o ICQ na internet, o MSN, foram esses primeiros chats. Depois parece que passou para o celular e as redes sociais incorporaram. E se você lembra, o século XIX, quando aparece o telégrafo, primeiro com fio, depois sem fio, o uso da linguagem telegráfica até, aliás, início dos anos 1970 no Brasil. Como um telegrama era cobrado pelo número de caracteres, as pessoas usavam assim VG, né, para identificar a vírgula, PT para identificar ponto. Isso significa que essa não é uma coisa ligada ao mundo da tecnologia digital. Pois é, e por falar em cobrança, né? A gente pode fazer uma relação, então, com a mensagem do celular, que também é cobrada. Quanto mais curto, claro, mais barato. Ou a própria também. limitação. Você pega, por exemplo, o Twitter, ele tem os 140 caracteres como sendo, né, seu limite. Aquela linguagem antiga, a gente dizia que era de um bilhete, quando se avaliava a suficiência de alguém, né, por essa capacidade. E o que o Cortella falou interessante, porque a gente pode pensar também na taquigrafia, que muitos jovens nem conhecem, mas no Congresso Nacional, até hoje, quando se vai registrar o que um deputado falou, embora já exista, claro, o recurso da gravação, muita coisa ainda é escrito sob a forma da taquigrafia. E o que aconteceu? A taquigrafia ou a linguagem telegráfica impediu alguém de aprender o português culto? Não, são coisas diferentes. E em relação à origem, sem dúvida alguma, existe uma ligação com a agilidade da comunicação. E o Eduardo trabalhou a palavra correta nisso, taquigrafia. Takos, em grego, é rápido.
né? Portanto, nós temos sim uma sociedade que quer viver Nós temos mais a comunicação, pressa? muito mais pressa, não necessariamente mais velocidade. Não se confunda velocidade com pressa. Velocidade é uma qualidade, enquanto que pressa não o é. Quer ver um exemplo concreto? Quando Gutenberg criou o tipo móvel, né, para a imprensa há 600 anos, para economizar, inclusive, tinta, se fazia a concreção, né, de palavras. Se fazia com que houvesse uma síntese daquilo que seria mais extenso, ou pegar uma coisa clássica, o que gerou até apelidos. A palavra Francisco, em latim, né, ou em espanhol, ela passou a ser escrita como Paco. Né? Por quê? Porque como se escrevia com PHR, Francisco, era com PH. né? Ela virou Paco para usar só primeiro e último, de maneira a ficar mais resumido. Nesta hora, a ideia de pressa leva, inclusive, a uma linguagem mais telegráfica até no trato pessoal. Por exemplo, o Alê, o Edu, né? A Fê, né? Essa ideia, André ou Dré. Se você Exatamente. observar, uma parte dos jovens hoje, você identifica isso em sala de aula, eles se tratam de uma maneira em que o próprio nome da pessoa ele é reduzido. Isto é, a linguagem ela é muito mais rápida nessa sensação, o que leva a algo que às vezes é um preconceito por parte de algumas pessoas com mais idade. E nessa hora, Andressa, eu gosto de lembrar sempre algo, para quem tem algum preconceito, porque uma coisa é exigir o padrão culto de comunicação, de linguagem, outra coisa é o preconceito. Preconceito é não admitir, né, que o idioma sofra suas mudanças. Agora, eu lembro o seguinte, há 300 anos, se nós estivéssemos aqui conversando e a TV existisse, eu me dirigiria a você dizendo assim, vossa mercê. Sim. Há 300 anos. Há 200 anos, eu diria vós mercê. Há 100 anos, eu diria você. O mineiro diz você. O jovem escreve VC. Pode ser que esse VC se incorpore ao padrão culto, como vossa mercê virou você. Pode ser que não. O que é que vai decidir isso? Aí aquilo que o Eduardo falava, o uso cotidiano, a incorporação. Agora, como que isso se espalha, né? Alguém ali cria isso e vai se tornando uma linguagem que todo jovem entende. Como que se dá isso? Não existe, é uma coisa que a gente sempre costuma dizer, não existe um criador dessas abreviaturas, enfim, dessas simplificações. O que acontece é que elas vão se impondo pelo uso. Então, eu imagino que quando começaram a surgir essas abreviações, para cada palavra havia talvez 2 ou 3 hipóteses diferentes. Uma foi se impondo pelo uso. E com a linguagem, em geral, acontece isso. Quando a gente pensa que algumas construções que há 100 anos eram absolutamente inaceitáveis e passaram a se tornar aceitáveis, é justamente porque elas foram repetidas. Então, não adianta o professor querer estabelecer qual é o limite para isso. O limite é o uso. E o que a gente costuma dizer, até para diminuir um pouco a preocupação dos pais e de alguns professores também... porque a gente tem notícia de pai que olha e fala, mas isso está errado. Claro. Né? Ainda. O que é muito interessante de a gente dizer é o seguinte, olha, apenas quando isso começar a aparecer nos textos cultos, que exige um maior comprometimento formal, um texto que vai ser publicado, um texto jornalístico, uma tese. Enquanto não aparecer nesse contexto, não faz parte ainda do registro culto. Então, da mesma forma que a gente consegue falar com uma naturalidade e com uma espontaneidade numa conversa de bar, e isso não interfere da maneira como a gente fala na hora de dar uma entrevista, uma palestra, isso acontece também com a linguagem escrita. E os jovens percebem isso mais do que a gente imagina. Uma criança de 4 anos, ela conversa com o amiguinho dela, no intervalo da escola, de um modo, e se ela precisar fazer uma pergunta para a professora, ela pergunta de outra forma. Isso é um aprendizado linguístico importante. Escolher o registro compatível com a situação de comunicação. Agora, o mais forte que eu acho nisso, claro, que não é só uma bondade como nós estamos levantando aqui. Todas as vezes que você tem uma redução vocabular, isto é, quando você começa a ter um arsenal menor, né, de manejo do idioma. Em outras palavras, quando você tem uma indigitalização, né, isto é, você vai tornando menos significativo. Todo o repertório de palavras que você teria para comunicação, você pode começar a incomunicar.
A finalidade da comunicação, especialmente do idioma, é universalizar a forma de relacionamento. Todas as vezes que se faz de maneira restritiva, como se ela fosse uma espécie de gíria, né, um idioma exclusivo, específico, né, quase como aquilo que no Brasil nós não temos, um dialeto, né, embora se configure desse modo, acaba sendo restritivo. E essa restrição ela é ruim. Vocês eram crianças, e eu falo isso sem, né, nenhum tipo de autoridade por conta da idade, mas no final dos anos 1960, início dos anos 1970, o jornal O Pasquim, ele criou uma série de termos que se incorporaram, né, ao nosso cotidiano, que não existiam, feitos pelo jornalista já falecido Ivan Lessa. Um deles era paca, o outro era duca. Né, quando uma coisa era legal, hoje o carioca fala caraco, né, pois nos anos 70 se dizia isso aí era duca, ou pacas, etc. Esta ideia, ela foi se incorporando. Algumas coisas, porque foram absorvidas por Milor Fernandes, que colocou depois na sua literatura, que entrou dentro das atividades de rádio e TV, elas ficaram. Outras não mais. Agora, toda vez que há um reducionismo da capacidade de comunicação, aí eu não acho bom. Nós separamos alguns exemplos dessa comunicação para vocês comentarem. Vamos dar uma olhada? Nessa primeira tela aparecem aí as abreviações, né? BLZ, beleza, TD, tudo e C. O que chama mais a atenção aí? Aqui tem até um caso interessante. Hoje, a maior parte dessas abreviações são com as consoantes e não com as vogais. E a explicação é muito simples. A gente tem muito mais consoantes na língua do que vogais. Se nós fizéssemos as abreviações pelas vogais, isso dificultaria bastante a comunicação. Então, isso é um padrão que foi criado, que é o VC do você. E vejam, tenho muita dificuldade de imaginar que esse padrão foi um padrão racional, foi uma coisa que foi surgindo, e o que o Cortella falou, na medida em que as pessoas se compreendiam desse jeito, essas expressões foram legitimadas, porque se as pessoas não as compreendessem, evidentemente elas teriam uma tendência a desaparecer. E eu vejo nisso, né, que o Eduardo falava, aquilo que vocês chamam no campo da língua portuguesa de síncope, né? Isto é, a capacidade de retirar, no caso aqui, vogais. Mas já foi muito usual, como é no idioma, se retirar consoantes. Né? Você vem do latim luna, que passa para lua. Aí é ao contrário. Você tem várias coisas em que se retira. O idioma vai se tornando um pouco mais restrito em relação à extensão de um vocábulo, mas ele não perde sentido. Né? Aqui está BLZ como beleza, mas uma parte das pessoas diz belê. Tem belê também. Como eu não tenho dúvida que em breve a palavra refrigerante, ela vai desaparecer nesse formato e vai ficar refri. Né? Ou que a palavra cerveja, que os latinos chamam de cervícia, né? Que nós chamamos de cerveja, pode virar serva. Né? Quer dizer, breja, existe, já tem breja. Claro, breja, em São Paulo, né? Uma coisa típica de São Paulo. Há uma beleza nessa forma de vivacidade. O que eu não gosto, o que eu acho estranho, é quando, por exemplo, nessas construções que você coloca aqui, eu consigo entender, de maneira geral, meu cérebro lê com facilidade as duas primeiras. A terceira delas, em que o C, ela ganha outro sentido, eu acho que isso para usar uma linguagem da tua área, um sequestro semântico. Que aí o C, o S, já sumiu o S já aí, é uma coisa mais complicada pelo seguinte, às vezes eu leio alguns comentários feitos em redes sociais com essa linguagem e eu tenho dificuldade. O que eu tenho que fazer para compreender? Ler em voz alta. Por quê? Porque, na verdade, a gente lê pelo olho, a gente não lê pelo ouvido. A gente tem uma imagem visual da palavra e a gente não pensa no som. Então, o que acontece? Quando a gente não consegue entender é porque a gente não tem o registro daquilo. Aí a gente precisa pronunciar em voz alta para estabelecer a relação. Isso pode gerar um problema de aprendizado. Dependendo de quem utiliza, se a pessoa começa a guardar a imagem visual da letra C, com esse som de C, por exemplo, como um pronome reflexivo, é mais grave, porque isso pode gerar um problema. Aí, nesse momento, entra aí a idade com que a criança tem por contato exemplo, na com alfabetização, a utilização disso que o Eduardo falava, né, do fonema, para você ir aprendendo um pouco, né, a partir da construção, né, dos vocábulos mais adiante com a junção desses pequenos tijolos, como diria Paulo Freire. Quer dizer, a ideia da presença das vogais dentro ela é decisiva na sonoridade, para você imaginar o tá, té, ti, tó, tu, etc. Tudo isso construído
constrói, né, um determinado modo de escrita, de produção, que a pessoa até é capaz de ler com facilidade, mas não necessariamente na hora da escrita ela vai apresentar a mesma condição, né? Há várias situações em que a falha na alfabetização, ela vem como se tivesse sido proposital, isso que agora está acontecendo por acaso. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? As abreviações que vêm da língua inglesa, né? Então, olha, eu vou contar para vocês. Esse primeiro tá aí, teve uma amiga, que aconteceu comigo, uma amiga que mora em Portugal, é portuguesa, né? E apesar de falar português, mesmo sendo com o sotaque de Portugal, ela veio com essa aqui para mim outro dia, eu não entendi. Né? Que é o LOL, né? Que é o laughing out loud, ou rindo muito em português, né? Então, o que vocês acham dessa construção que já vem aí, já tem uma outra questão aí, que é trazer o inglês, não é? Em primeiro lugar, o internetês existe em outras línguas. Isso é importante também que todo mundo saiba. Existem essas simplificações em francês, em espanhol, em inglês, enfim. E se você pensar em português, é curioso que as que a gente usa no Brasil não são iguais às de Portugal. Enfim, é uma coisa que pode variar muito. Quando estas chegam do inglês, é um fenômeno absolutamente comum hoje no português. A gente sente uma influência linguística muito grande do inglês e, claro, que a gente pode interpretar isso como uma espécie de uma dominação cultural, mas que existe. Então, o fato de essas abreviações chegarem prontas para a gente, do inglês para o português, é um indício disso. E elas sempre existiram. Sim. Por exemplo, quando não era o inglês, o idioma, né, dominante, hegemônico, né, dentro das relações mundiais, era o francês, em português nós temos o RSVP, né, ao final dos convites, vindo do francês, o répondez s'il vous plaît. Né? Nós temos várias coisas que estão ligadas, que vêm do latim. Qualquer pessoa hoje sabe que no padrão culto, às vezes você, quando quer citar que a pessoa disse aquilo daquele mesmo, né? Você vai dizer assim, porque o aluno escreveu VC, eu vou pôr entre aspas assim, SIC, né? Que em latim significa é assim mesmo, isto é, foi desse jeito que ele fez. Então, algumas pessoas se surpreendem. Claro que às vezes você pode ter exagero, como pode ter em qualquer coisa, né? Agora, esse purismo, e eu a primeira vez que vi aquele assum esposa se voltava ali, você começa a estranhar. Né? Todas as vezes que se vê a junção de algo que a gente não está habituado, quando ela vem de outro idioma, ela produz mesmo espanto e depois a gente acostuma. Sem dúvida. E como a linguagem na internet parece que veio para ficar, uma solução é levar o assunto para dentro da sala de aula. É isso que está acontecendo no colégio na zona oeste da cidade. A repórter Juliana Barleta está lá e conta tudo para a gente. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, Andresa, boa tarde a todos. Aqui nessa escola particular, a comunicação pela internet é um dos temas da disciplina Variedades Linguísticas. Eu vou conversar agora com o estudante Juan Pablo, de 15 anos, que costuma utilizar bastante a internet para se comunicar com os amigos. Juan, por que quando você usa a internet para mandar alguma mensagem, a forma como você escreve é tão diferente? Porque quando eu vou escrever para alguém, eu não penso na gramática, eu quero mandar a mensagem rápido, para que ele veja logo. Então, eu não fico pensando em vírgula, daí eu quero abreviar tudo para já mandar rápido para o meu amigo, amiga, grupo. Tá ótimo, obrigada, Juan. E essa discussão, ela é colocada em sala de aula a partir dos 11 anos de idade aqui nessa escola. A gente vai conversar agora com o professor André Renato, ele é responsável pela disciplina. Professor, por que vocês acharam tão importante trazer essa discussão para dentro da sala de aula? Então, a ideia é fornecer para eles uma visão bastante completa da língua portuguesa, né? Ajudando-os a se tornarem como que poliglotas dentro da própria língua. A língua portuguesa ela apresenta diversas variedades, cada uma faz parte de um contexto cultural, social específico, todas elas têm um valor social e cultural, porém, cada uma é usada dentro de um contexto específico, né? De um contexto que exige aquela variante. Então, o que a gente chama de internetês está se configurando cada vez mais como uma nova variedade linguística, usada dentro de tal contexto, né? Outros contextos, por exemplo, uma redação por escrito, já exige uma linguagem mais formal, mais de acordo com a norma padrão, né? Língua escrita mesmo. Então, são contextos diferentes. Essa visão mais completa. E eu vi você conversando aqui com eles, não é para a gente ter preconceito em relação a esse internetês. Exatamente. A ideia é quebrar, né, aquele senso comum já bastante tradicional de que na língua portuguesa você tem, de um lado, a norma culta, que é o certo, que é superior a todas as outras, e
o resto, né? E não é bem por aí. Cada aluno traz de casa mesmo, de suas próprias vivências sociais e culturais, um registro linguístico, né? E aqui a gente valoriza esse registro e a partir do registro do próprio aluno é que a gente vai ensinando, né? Trazendo a norma padrão e sempre em comparação com outras variedades linguísticas. Tá ótimo, muito obrigada, professor, pela sua atenção. Andresa, com você no estúdio. Obrigada, Juliana. Bom, parece que os professores, então, concordam de que é preciso entender que essa língua deve ser respeitada. Essa expressão que o professor usou é muito boa, né? O que a gente quer é transformar os nossos alunos em poliglotas dentro do próprio idioma. É um engano a gente acreditar que o domínio linguístico se revela apenas pela posse do registro culto. Isso não é verdade. Sempre faço uma analogia muito simples que é: ninguém em sã consciência vai à praia de smoking. Da mesma forma, ninguém vai a um casamento formal de chinelo. Guardadas as devidas proporções, com a linguagem é exatamente a mesma coisa. E o que o internetês ele está se configurando como um registro popular, informal, escrito, que é uma coisa com a qual a gente não estava muito acostumado. A gente tinha muitos registros informais, estabilizados, mas na linguagem oral. E o que vai acontecer? A gente vai precisar aprender a lidar com isso. E as escolas não podem... muito recente, porque é só uma década das redes sociais. Só uma década. As primeiras grandes formas de redes sociais que trouxeram isso, porque o e-mail em si não trazia essa necessidade, porque ele não tinha limite de caractere. Né? No entanto, se você observa, é uma década, não deu nem para passar ainda uma geração inteira. Exatamente. Dentro do processo escolar. Nós vamos precisar fazer uma pausinha. JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a comunicação na internet. O avanço da tecnologia relacionada à leitura preocupa o escritor peruano Mário Vargas Llosa. Ele recentemente fez um alerta. O espírito crítico vai empobrecer se as novas tecnologias ocuparem o lugar dos livros. A afirmação é do Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. O escritor participou do Congresso Internacional da Língua Espanhola realizado no Panamá. No encontro, o peruano de 77 anos apresentou seu mais recente livro, O Herói Discreto. O congresso discutiu os desafios da mídia audiovisual e o conteúdo da internet que atrai mais a atenção das crianças e jovens, deixando o livro impresso em segundo plano. Sobre os e-books, livros em mídias eletrônicas, Vargas Llosa afirmou que a literatura nas telas é muito mais superficial, de puro entretenimento e conformista. Vocês concordam com ele? Acho que ele é um grande escritor, né? Alguém que eu não deixarei de ler, especialmente a produção dele até o final dos anos 1980. Depois acho que ele perdeu um pouco dessa capacidade, porque entrou um mundo que ele não entendeu algumas coisas. Uma delas acho que foi essa, por isso não concordo. Uma coisa é você falar de livro, outra coisa é falar da plataforma, isto é, do suporte que o livro estará. O livro papel, como já teve o livro papiro, como já teve o livro rolo de pergaminho, hoje tem um suporte que é digital.
Se você observar, houve um aumento da venda de livros no plataforma papel no Brasil nos últimos 3 anos. Isto é, hoje a tecnologia digital ela não é concorrencial em relação ao livro. Ela é ao mesmo tempo difusora, ela é concomitante e ela não obrigatoriamente anula. Se você observar, as grandes redes de livraria passaram a ter espaços específicos para crianças e jovens. E não é o lugar do computador em si. Por isso, claro que o mundo digital pode ser superficial, tal como a plataforma papel também pode. Mas não acho que esse campo vai fazer com que haja o empobrecimento das ideias. O empobrecimento das ideias vem quando a gente fecha a cabeça em relação ao que pode vir para ser melhor. A Rafaela entrou aqui no Skype, ela pergunta o seguinte: as pessoas vão respeitar essa linguagem da internet? Eduardo. Olha, o que acontece é isso. Não é algo que seja racional, que seja uma deliberação que a gente faça. A partir do momento que alguém queira entrar nesse universo da internet, vai ter que se comportar, não é, de acordo com as regras que sejam pré-estabelecidas. Agora, vamos lembrar uma coisa. Não é sempre nas redes sociais que se usa o internetês, não é sempre na internet que se usa o internetês. Ele só é usado justamente quando se permite uma linguagem mais informal. Qualquer jovem, se precisar, por exemplo, fazer uma reclamação de um produto que ele comprou e não gostou por uma página de uma rede social, ele certamente vai utilizar uma linguagem mais formal. Por isso é a questão da finalidade. Não é por acaso que quando a finalidade é uma comunicação mais veloz e até mais rápida, se faça o uso desse tipo de elemento. Haja vista que você chama JC Debate, é verdade. Jornal da Cultura, debate, é verdade. Nosso tempo está acabando. Para encerrar a conclusão final. Como fazer uso dessa linguagem, então, sem comprometer o aprendizado? Da mesma forma que sempre aconteceu, ou seja, é preciso colocar na cabeça do jovem que esse tipo de linguagem não deve ser estigmatizada, mas deve ser guardada, digamos assim, para situações propícias. Quando ela começa a aparecer em situações mais formais, se um aluno entrega um trabalho na escola em internetês, a gente precisa mostrar para ele, olha aqui, houve uma confusão entre a sua linguagem e a situação de comunicação. Em geral, ele aprende isso com muita facilidade. Equilíbrio. Nem informatofobia, que é o temor a qualquer coisa de natureza digital, e nem informatolatria, que é a adoração de tudo aquilo que venha no mundo da web ou da internet. Por isso, equilíbrio. Isso que o Eduardo lembrava, capacidade de fazer da língua aquilo que ela é, um modo de existir, de representar nossa capacidade de comunicação e que não produza reducionismo mental, mesmo que a palavra reduza o tamanho, que a mente não fica reduzida. Muito obrigada por essa aula aqui hoje. Prazer. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Vamos falar sobre alienação parental. A prática do pai ou da mãe em afastar o outro da vida da criança. Isso é mais comum do que se imagina. Boa tarde e até amanhã.